Olá, tudo bem? É claro que o tema desse BRCG Responde não pode ser outro. Nós temos que falar do que está acontecendo no Oriente Médio e dos seus impactos sobre a economia global e a economia brasileira. O ponto central desse nosso comentário é que as pessoas estão se talvez precipitando em fazer análises muito profundas acerca de um tema sobre o qual nós não temos muita visibilidade. Especificamente, os impactos de um petróleo a 80, a 85, aqui eu estou falando da cotação do barril Brent, sobre as principais variáveis macroeconômicas globais e locais. O ponto central é que tudo depende da extensão dessa guerra e da sua persistência em termos de efeitos econômicos, afetando muito além diretamente de um preço de petróleo, podendo pegar, por exemplo, em outros derivados ou outras fontes de combustível, chegando a produtos petroquímicos, fertilizantes, desorganização das estruturas globais de fretes, por exemplo, exigindo maiores prêmios de seguro para o trânsito marítimo de embarcações, e, no limite, uma desorganização mais ampla do tecido econômico-social da região e, por conseguinte, de todo o planeta. Tudo isso que eu estou falando são níveis distintos dos impactos do choque, e ainda é muito cedo para a gente dizer o que vai de fato ocorrer. Com a informação disponível hoje, estamos gravando esse vídeo no início de março, não há nenhuma indicação de que o conflito no Irã vai terminar rápido. E, portanto, é razoável imaginarmos que tenhamos alguma persistência dos choques observados. A coisa mais óbvia é o preço do petróleo, que sai de alguma coisa, sempre de novo, pensando em barril Brent, de alguma coisa como 60, 65 dólares em meados de fevereiro de 2026 para alguma coisa como 80, 85 dólares agora no início de março. Se essa cotação vai ser mantida adiante ou não, nós simplesmente não sabemos. Mas o fato é que um pulo dessa magnitude, se mantido, tem sim implicações relevantes sobre o comportamento da inflação global, do crescimento global e das principais variáveis macroeconômicas aqui no Brasil. Se nós expandirmos o choque para outros derivados de petróleo, se expandirmos o choque para petroquímicos, para fertilizantes e assim sucessivamente, o impacto vai ficando cada vez maior e a reorganização necessária nos fluxos econômicos globais também. Trazendo especificamente para o debate aqui no Brasil, começam a aparecer diversas estimativas dos impactos de um choque nos preços do petróleo sobre, por exemplo, inflação, crescimento, balança comercial ou política fiscal. Talvez a coisa mais óbvia diretamente seja a política fiscal, porque nós temos uma conta razoavelmente estabelecida dos impactos de um aumento de preço de petróleo sobre renda direta e indireta ligada à indústria extrativa. Aqui a gente está falando de royalties de petróleo, de dividendos pagos pela Petrobras e outras receitas indiretas, por exemplo, ligadas ao aumento, eventual aumento da tributação ligada a imposto de renda da Petrobras ou das empresas ligadas ao setor. O impacto parece ser positivo, pelo menos o impacto primário, e ele é relevante, tá? A gente pode ter aqui, em termos de projeção de resultado primário para 2026, um ganho expressivo de receita associado a um aumento da cotação do petróleo, como nós estamos vendo nesse momento. Quando eu falo expressivo de verdade, tá? Algumas dezenas de bilhões de reais. A questão objetiva é que isso também viria associado, potencialmente, a um aumento dos custos na economia, por exemplo, inflação, gerando demanda para gastos do governo de forma a compensar esses efeitos. E as contas de dezenas de bilhões de reais de impacto positivo do aumento do preço do petróleo só consideram um lado da receita e não consideram o lado de um eventual aumento de despesas ou de transferências. Essa conta parece mais circunscrita, ela parece mais organizada. Se olhamos para a balança comercial, em princípio também. A balança comercial brasileira de petróleo e derivados de combustíveis é superavitária e, portanto, um aumento do preço não deveria ter impactos muito grandes nos volumes exportados no curto prazo e levaria a um aumento seco de receita da ordem de poucas dezenas ou uma dezena de bilhões de dólares. A questão que se coloca aqui é como você contabiliza todos os efeitos indiretos, porque, por exemplo, se esse choque gera um efeito negativo também nos preços de, digamos, fertilizantes ou produtos petroquímicos, o impacto pode ser muito diferente.
o que é um choque positivo diretamente mais ligado às exportações de petróleo e derivados, se você olha de maneira mais ampla, falando de petroquímicos, químicos e fertilizantes, acaba virando um choque negativo. Então, tudo vai depender dos efeitos de segunda ordem e hoje a nossa visibilidade é muito pequena. Se trazemos isso então para inflação ou para crescimento, a conta é pior ainda, porque nós não sabemos todas essas ramificações, são múltiplos vetores operando ao mesmo tempo, e em última instância temos uma dúvida muito grande do que seria, por exemplo, se a gente pensa em inflação, qual seria a atuação da Petrobras nesse cenário? Será que a empresa ia segurar preços e, portanto, não fazer o repasse inteiro às bombas e ter um impacto inflacionário menor à custa do seu balanço? Ou haveria algum nível mínimo de repasse que mudaria a conta inflacionária do Brasil em 2026, supondo todo o resto constante? Nota que, inclusive, a gente está aqui evitando dar números, e é de propósito, porque nós entendemos que há um anseio de ter números e respostas, mas isso a gente chama do falso conforto do número. O que a gente tem que entender nesse momento é que é um choque importante, que pode ser persistente e ter impactos importantes sobre o equilíbrio macroeconômico global e local em 2026. Mas dizer qualquer coisa para além disso, hoje, é fazer um bando de conta que na planilha vai fazer sentido, mas se vai ter impacto real, já são outros 500. O ponto central dessa discussão do Irã, fechando o nosso argumento no fim do dia, é que ele deixa muito claro que a incerteza global é muito relevante. E isso cria, em específico, um problema de narrativa para o Banco Central, que, quando antecipou o início do ciclo de flexibilização monetária na reunião do Copom de março, daqui a poucos dias, disse com todas as letras que um dos principais vetores que davam confiança para ele antecipar esse movimento era uma redução da incerteza global no curto prazo. É super óbvio, primeiro, que a incerteza global não tinha diminuído lá atrás. E os choques recentes, e a gente está falando não só de Irã, está falando das mudanças tarifárias nos Estados Unidos, estamos falando de diversas outras coisas que têm ocorrido no mundo, todos esses choques deixam muito claro que a incerteza não diminuiu absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela pode ter aumentado. Isso vai tornar o debate do Banco Central muito mais delicado. E, pelo menos, mantido o orçamento de corte de juros e a disposição a cortar juros, coisa que nós consideramos que vai ocorrer, frente a um choque mais abrupto no curto prazo, que a gente não consegue antecipar, mas isso vai exigir certa ginástica retórica da autoridade monetária, porque as narrativas que estavam sendo usadas no passado vão ficar um pouco mais complicadas olhando do Copom de março em diante. Vejamos o que vai acontecer. No momento, nosso cenário geral pouco muda, mas a bola de incerteza em torno das nossas projeções centrais é grande. Sempre foi, e os eventos do Irã deixam claro que a nossa avaliação cautelosa acerca dos riscos e da possibilidade de realizações muito distintas do cenário base, na verdade, deveria ser a estratégia de avaliação do cenário mais correta por parte dos agentes. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.